Shalom Adonai a todos os irmãos da Beit Chamaim, Força da Unção, todos os irmãos judeus que nos acompanham, a todos os judeus da Beit Chamaim, Força da Unção, que Deus, o Criador, venha estar nos abençoando. Já quero estar aqui nessa tarde falando um pouco da Brit Hadashah, que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 em diante, que diz assim: quando estiver conosco, irmãos, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com grande ostentação de linguagem ou de sabedoria, pois decidi não saber de nada entre vocês, senão de Jesus Cristo e este crucificado. Estive entre vocês em fraqueza, temor e grande temor. A minha palavra, a minha pregação, não se fundamentaram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em uma demonstração do Espírito e do poder, para que a sua fé não se sustentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aqui, glórias ao Criador, quando nós lemos aqui, pois decidi, né? Nesse contexto aqui, quando nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 2, 1, que diz assim: quando estive convosco, irmãos, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com grande ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, aqui, também quando a gente estamos indo para o livro de Êxodo 4:10, então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem ontem e nem antes de ontem, e nem mesmo desde que falasse ao teu servo, porque sou lento de língua e pesado de boca. Né? Aqui é um dos contextos. Eu quero dizer a vocês que tudo que está escrito na Brit Hadashah, está escrito na Torá, na Taná, e sempre o Novo Testamento sempre vai estar junto com o Velho, porque Yeshua ele não veio para abolir o Velho Testamento para acabar, mas para que venha se cumprir as leis da Torá. Né? E quando ele fala, glória a Deus, aqui, a explicação detalhada que eu vou estar dando agora, esse capítulo 2 e 1 de Coríntios é um texto fundamental que destaca uma contrapartida entre a sabedoria do mundo e a sabedoria divina. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos falando que os cristãos da cidade de Coríntios propõem apresentar a profundidade da mensagem do Evangelho, na qual não se baseia em eloquência, em falar bonito ou sabedoria acadêmica, mas na demonstração que o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus nos dá, né? Esta é a mensagem da cruz aonde Yeshua, o Filho do Criador, Yeshua, ele morreu nessa cruz para nos salvar, né? Paulo inicia-se aqui o capítulo explicando sua aproximação à comunidade de Coríntios. E quando fui ter convosco, irmão, não o fiz com excelência de língua ou de sabedoria, proclamando o testemunho de Deus. Né? 1 Coríntios 2:1. Ele se dispõe a pregar a Cristo crucificado, colocando de lado qualquer pretensão de sabedoria humana, para que a fé não se apoiasse nas habilidades oratórias, mas sim no poder de Deus. Né? Aqui eu já quero frisar e estar falando novamente para vocês. Deus usa
pessoas através do seu poder, através da sua sabedoria. Não adianta falar bonito, eloquente, difícil, se não tiver o Espírito de Deus e o da sabedoria do Criador, de nada serve, certo? Aí diz assim: quando estiver convosco, irmãos, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com grande ostentação de linguagem ou sabedoria, pois decidi não saber de nada entre vocês, senão de Jesus Cristo, este crucificado. Amém? Aí, aqui, já em 1 João, já em João 17,3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro. Quem é o Criador? Deus. Deus é Iau. Iau é Deus. Yod-Hav, Hod-Vev, Deus. E o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que o enviastes. Deus enviou quem? Yeshua, que é o Messias. Amém? Aí aqui, em 1 Coríntios 1:22, sem sair do acompanhamento aqui da Brit Hadashah, 1 Coríntios 1:22, os judeus solicitam sinais, assim como os gregos procuram sabedoria. Gálatas 3:1 diz: Gálatas, insensato, que vos fascinou de modo não obedecem à verdade. E foi diante de vós que Yeshua foi claramente exposto como crucificado. Por causa de quem? Por causa de quem? Dos insensatos Gálatas, não pelos judeus. Os judeus não crucificaram ao Criador. Aí agora vamos continuar novamente, glória a Deus. Quando estiver conosco, né, irmãos, anunciando testemunho. O que é testemunho? Testemunho significa no grego marturion, no grego, pronúncia martore, substantivo, testemunho. No contexto aqui da Brit Hadashah, no termo testamento, pode-se referir-se tanto à evidência dada a uma pessoa, a um julgamento, quanto à importância dos 10 mandamentos, como um guia moral no tabernáculo. O testemunho também pode ser relacionado com a ideia de ser um testemunho vivo da fé em Deus, compartilhando sua verdade e amor aos outros. Amém? Aí a minha palavra, a minha pregação não são fundamentadas com palavras persuasivas e sabedoria humana, mas uma demonstração do Espírito e de poder de Deus, para que a sua fé não se sustentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Novamente, nós devemos deixar a sabedoria humana de lado e procurar a sabedoria de Deus. Aí, do 6 abaixo, diz assim, de 1 Coríntios 6 abaixo, já diz assim: no entanto, falamos sabedoria entre os que são experientes, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se desvaneceram, mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outra oculta, na qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, a qual nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque conhecerei jamais, né? Teriam crucificado o Senhor Jesus,
que é Yeshua, o Criador, o Filho do Criador, de glórias e sabedoria. Esse que, mas como está escrito, as coisas não foram vistas pelos olhos, nem ouvidos pelos que nem jamais penetram no coração do homem. São aquelas que Deus tem preparado para os que o amam, né? Quando diz assim, nem os olhos ouviu, nem os ouvidos ouviu, essas coisas que o Senhor tem preparado, né? Nem penetraram o coração do homem, aquilo que Deus falou para os que o amam, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus, né? Aí é onde vem a chave aqui, porque aqui, sabe quando o pregador chega e diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, diz que porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que o Criador tem preparado para aqueles que amam, e vocês ficam todo emocionados. Pensa, meu Deus, o Senhor está preparando a minha vitória, a minha bênção. Não tem nada a ver com isso aí não. Amém? Se você é mais espiritual, você pensa assim, não está, esse texto está falando sobre coisas do céu, que ainda não teve acesso aqui na terra. Também não é isso. Não está falando nada sobre o céu. Na verdade, esse texto está falando sobre o Evangelho. Inclusive, esse texto não fala que existe algo oculto. Se você ler o versículo completo seguinte, diz que isso não subiu ao coração do homem, né? Que nossos olhos não viram, jamais nós foi revelado pelo Espírito Santo de forma bem prática. Paulo está fazendo um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Nós temos que saber diferenciar a diferença entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Paulo diz que essa sabedoria humana, que esteve oculto por um tempo nos fins que nos foi revelado, que é o Evangelho, né? É só ler os versículos, venha comigo. Olha só, que um dia foi oculto, não lembra que eu te falei que um dia foi oculto, não está dizendo assim, é oculto, e estava pré-ordenado desde a eternidade, o Evangelho simples. Amém? A sabedoria é essa, nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque isso, se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória, que é Yeshua, né? Ou seja, fala sobre a crucificação de Jesus e o Evangelho. Mas como está escrito, aí vem o versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Aí, se você ler o próximo versículo, não existe nada oculto. Amém? Não existe nada oculto, porque Deus, Ele já revelou. Ele já revelou através do Espírito Santo. Pois qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele habita? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, exceto o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Deus nos deu, e disto também falamos, não em palavras de sabedoria humana, mas sim ensinadas pelo Espírito Santo, todas as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Que Yeshua, o Mashiach, venha estar nos abençoando,
que o Criador, Deus, venha nos abençoar por essa porção em nome do Senhor Jesus. Amém?